Mas agora, durante a oração, irmãos, me veio avante, tendo em vista as situações que se vê acontecer no meio da nossa irmandade, das famílias, e é o nosso dever de aconselhar, de mostrar os meios para viverem melhor, porque tem gente vivendo muito mal. Viver mal não significa aperto financeiro, porque às vezes a pessoa não tem nada no bolso, mas tem paz, tem alegria, tem prazer de viver, e às vezes tem o bolso cheio e uma conta muito gorda no banco, mas não consegue viver bem. Tem muitos que até se suicidam porque não acham mais motivo para viver. Porque dinheiro não traz felicidade. Bem-estar da vida, falando materialmente, pode ser coisa momentânea, mas também é como chuva de vento. Ela não só cai de cima para baixo, mas também o vento leva ela de lado. Mas o nosso dever, irmãos, é falar um pouquinho quanto à graça do Senhor Jesus, quanto à palavra, quanto à recomendação de Deus. E o que vamos falar aqui é sobre a vida matrimonial e familiar. Os irmãos sabem, muita gente num desespero, num sofrimento, que o único lugar que tem para ficar é em casa. Não vai ficar perambulando aí pela rua, precisa ficar tem em casa, fica em casa. Mas não consegue ficar porque não conseguem conviver, marido e mulher. Está cheio disso aí. E se estiverem ouvindo agora, preste atenção. Deem atenção àquilo que me veio avante, por Deus, de falar com a Irmandade. O que está acontecendo, irmãos, é que pela falta de respeito, falta de amor, falta da caridade, as pessoas passam a se desrespeitarem, a se ofenderem, se maltratarem, marido e mulher. E cria um clima, um desajuste que não há remédio. Às vezes procuram um psicólogo para poder orientar em alguma coisa, mas pouco podem fazer porque as pessoas não conseguem ter domínio no seu espírito. E diz a palavra assim: aquele que não domina o seu espírito, não governa o seu espírito, é como uma cidade derribada e que não tem muros. O que quer dizer? Uma cidade que derrubaram tudo e quebraram, porque antigamente tinha muro a cidade. E derrubaram os muros, então ficou tudo livre. Entra tudo quanto é bicho, animais, porque não tem limite. E a casa caiu. E muitos que não governam o seu espírito, não têm controle emocional, então também não respondem nem por seus atos, não suportam. Por qualquer coisinha, perdem a paciência, perdem a postura, se desrespeitam, se maltratam, se ofendem. E são nossos irmãos, resgatados com o sangue do Senhor Jesus, que deveriam, com certeza, ter dentro de si o governo do Espírito Santo, que agora habita em nós. Mas uma força maior, que é da carne e da vida terrena, faz com que a pessoa dê mais valor à sua pessoa, com um sentimento egoísta, que cada um pensa só por si e não pensa por outro. Eu vou abrir aqui só para os irmãos, que os irmãos conhecem isso aqui muito bem. Preocupação de Paulo com os irmãos de Corinto, e que naturalmente era com todo mundo, inclusive conosco hoje. Eu vou ler um pedaço para os irmãos verem que não é invenção nossa. E Paulo, ele falava assim que, mesmo que ele tivesse todas as qualidades de um grande crente, fervoroso, cheio de dons, que falasse muitas línguas, e que fosse tão bem de vida que ele dava o dinheiro dele para sustentar os pobres, e que se sacrificava pelos outros, mas
não tivesse o amor que é a caridade é amor. Ele dizia, nada disso aproveitaria. Porque a pessoa que tivesse amor, ela seria sofredora. Justamente que ninguém gosta, não é? Sofrer pelos outros. Tinha que sofrer. Precisava ser benigna, isso é, pessoa bondosa. Não ter inveja. Não tratar os outros com desprezo, com leviandade. E não se ensoberbecer. Ensoberbecer é deixar de ser humilde. Pessoa soberba é a pessoa exaltada que não se humilha. E também uma conduta decente, não indecente. E não ser amante de si mesmo, buscar só seus interesses. Não deveriam, em hipótese alguma, se irritar e nem desconfiar do outro, suspeitando o mal. Vamos analisando isso aqui, cada um, irmãos, o que está no nosso ser. E não ficar tranquilo, folgado, feliz com a injustiça. Deixa assim mesmo. Tem muitos que falam assim, deixa na mão de Deus. Mas isso aqui não é Deus, é para Deus, é para nós. Deus não é injusto. E não fica folgado, tranquilo, com mentiras, com enganos, mas fica tranquilo com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando falta essas qualidades num dos cônjuges, ou seja, no marido ou na mulher, não dá para viver junto. Diz um ditado assim que quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Se tiver essas qualidades, eles se suportam. Não trata indecentemente um ao outro com humilhações, desfazendo do outro, mas faz tudo para um edificar o outro. Não tem coisa mais maravilhosa, mais linda do que esta. Um fazer tudo para o outro ficar melhor e o outro fazer tudo para este ficar bem. Mas a nossa tendência natural como homens, como seres humanos, mulheres também, é de buscar o nosso interesse e olhar somente para dentro de nós no sentido do nosso ego, do nosso eu, do nosso interesse, daquilo que eu gosto. Vale o que eu quero, o que eu mando. Isto tudo desestabiliza a vida matrimonial e familiar, porque não é só entre marido e mulher. É com os filhos e os filhos com os pais. Isto vem crescendo e o nosso dever aqui, até aproveitamos esta oportunidade, porque a casa de oração aqui está com, digamos, 80% ocupada. Talvez nem isso. Mas neste mundo tem muita gente que está ouvindo aqui. Uns ouvindo atentamente, com reverência, porque são coisas divinas. Outros assistindo, como assiste um jogo. Só vem quando gritam lá que deve acontecer alguma coisa. Senão, deixa correr. Assiste o culto. Aqui não é culto para ser assistido. É culto para se congregar. Congregar é se reunir. Nós estamos aqui congregados agora. Então, quem estiver ouvindo por esse mundo afora, aquilo que Deus está dando de falar agora, lembre-se que esse é um grande presente que vocês estarão recebendo vindo de Deus. Porque um psiquiatra, um médico, um terapeuta qualquer de saúde mental que trate, pode fazer de tudo, mas não tem poder sobre o que está dentro da pessoa, que é do espírito que a pessoa tem, que a governa. Se esse espírito não for aperfeiçoado pela palavra de Deus, por isso diz da promessa de salvação, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto que Deus dá nesta manhã é para aperfeiçoar o viver de cada um, para não viver sofrendo.
vivendo encrencado, com ofensas, com temores, escondendo coisas um do outro, falando mal um do outro por detrás, o marido da mulher e a mulher do marido. Tudo isso é condenável pela palavra de Deus. E nós não estamos falando agora simplesmente para melhorar a condição de vida de casais. Que é isso aí, mas não é só isso. Principalmente para a vida eterna. Porque sem a caridade de Deus, irmãos, nós não podemos alcançar a vida eterna. Caridade é amor. Então a caridade, mesmo essa que eu acabei de ler um pedacinho aqui, que fala em 13, de 1 aos Coríntios, fala de duas espécies de amor. Uma espécie, a principal, é o amor de Deus para conosco, que nos amou não nos conhecendo pessoalmente, nem existíamos, deu seu Filho para pagar a nossa dívida. Porque nós estávamos condenados, ele foi, recebeu a condenação no nosso lugar e pagou, sendo morto e tornando-se maldito pela morte numa cruz. É o amor dele para conosco que não cessa, como agora, por exemplo, que nós estamos ouvindo, é manifestação do amor de Deus para conosco. E diz a palavra assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o amor de Deus para conosco, que ele não esfria. Mas é o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os nossos irmãos. Que é o amor fraternal, amor entre irmãos. Amor de marido para com a mulher, de mulher para com o esposo. Quando isso aí começa a terminar, começa a sobrar resquícios de uma vida terrível, perdida, de ofensas, de maldades, de tristezas, que depois que se falou tudo, cada um sai de um lado sofrendo dores daquilo que disse ou daquilo que ouviu. E a palavra não quer este mal para nós. Por isso que veio avante de aconselho. Não tem nada escrito aqui, irmãos. Mas nós estamos falando do que está escrito aqui, olha, na palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. Agora, no que diz respeito à vida matrimonial, é cuidado que precisa ter no tratamento, na maneira de cuidar-se um do outro, atender às necessidades um para com o outro, mutuamente, marido para a mulher e mulher para com o marido. É dever, são casados. Também procurar ajudar cada um nas suas dificuldades, tanto espirituais quanto terrenas. Quando não existe isto, passa a haver, que costumo dizer, um desamor, isto é, começa a esfriar o amor, que não é de Deus para conosco, é entre nós. Nós é que temos que ter caridade de uns para com os outros. Então o que acontece? Há desrespeito, o marido trata a mulher com dureza, fala com aspereza, não tem um carinho, não tem uma demonstração de admiração. A mulher tem que ser admirada, não é pelo vizinho, admirada pelo marido. Não desconfiar, porque que a caridade, irmãos, não suspeita mal. Desconfiar dela, desconfiar dele. Que amor que é este? O amor de Deus não deixa desconfiança. É tua esposa, ame-a, ajude-a. Tenha paciência com ela. Nos momentos difíceis da vida dela, suporte, você é marido. Tenha uma palavra carinhosa, um tratamento, enfim, de amor. Igualmente a mulher. Porque quando isso começa a falhar, começa então a acabar aquela relação amistosa, amorosa que sempre houve e que faz bem. Quando não existe isso, começa a deixar sequelas, resquícios, restos de sofrimento para trás. E que isso fica se lembrando toda hora. E isso tem uma ação direta no organismo da pessoa. Muitos, depois que ficam com uma vida tão desajustada,
passa a não ter um sono pacífico, passa a viver sempre amargurado, sempre lembrando do mal, nunca do bem. Lembra-se sempre da ofensa, nunca se lembra do carinho que tinha. Degrada-se com isso o bem, tão falado pela palavra de Deus. E numa condição dessa, vão se esfriando, marido que trata a mulher com certa, enfim, com desprezo. E desprezo é uma coisa que machuca muito, irmãos. A mulher desprezar o marido, não faz caso dele. Ele está em casa para ela como se não tivesse ninguém, ou se tivesse um inimigo ali dentro, ou ele pensar o mesmo dela. É possível que a paz de Deus reine num ambiente desse? É possível que a presença de Deus se manifeste num coração irado, numa face irada? Alguém que está em ponto de explodir, esperando o momento certo para despejar tudo sobre o outro. Isto não vem de Deus. Por que não faz o inverso? Cultivemos o bem, cultivemos o amor, a caridade, a paciência de um para com o outro, o agrado. Todo mundo gosta de ser agradado. Até os animais de estimação que vocês têm em casa ficam felizes quando se agrada. Dá um pontapé nele 2, 3 vezes, depois ele foge da pessoa. Fica com medo. E é um animalzinho. Mas nós, irmãos, aprendamos isto. Por que viver mal se nós temos todos os recursos para vivermos bem? Por que vivermos contendendo, impacientes um para com o outro, provoca em muitos aspectos, há meios no matrimônio de provocação, de toda maneira, no trato, no olhar, na vestimenta. Sabe que ele não gosta que eu vista essa roupa, mas vou vestir hoje, porque eu que cuido de mim. Por que fazer isso? Para provocar? Por que não lhe pergunta, você gosta que eu me vista assim? Eu perguntar para o meu marido, e você vai perguntar para quem? Para o vizinho? É para o marido. Eu estou bem assim? Ele que tem a caridade, que tem o amor, te abraça. Está maravilhosa, minha esposa, dá um beijo nela. É pecado isso? Faz mal isto? Só faz bem, irmãos. Mas o homem duro não tem um sorriso para com a esposa. Não é capaz de chamá-la meu amor, meu bem. Não é capaz de, saindo de casa, se despedir, saudar com a paz de Deus e dar um ósculo. Não faz isto. Não oram juntos. E se ajoelhar, é 2 calados, 2 mudos que não falam. Não tem coragem de abrir a boca, ore um junto com o outro. Se for possível, os 2 orarem, é melhor. Porque na oração se desfaz muita coisa. Vão deitar, orem juntos. Durante o dia, se houver oportunidade, façam também. A comida que ela faz, não critique, não faça cara feia. Ainda que fica difícil de passar aqui na garganta, mas dá um sorriso, olha que comida boa. Pode não ser aquela que você queria, mas ela vai ser aquela que você gostaria que fosse. Porque não é a comida que interessa, é o amor e o carinho entre marido e mulher. A comida não edifica a alma, a comida enche o estômago. Uma palavra carinhosa, de amor, de respeito e no temor de Deus, edifica por dentro e por fora. E por conta disto, quais são os próximos passos que ocorrem? Vão se tratando mal, se desrespeitando, perde aquele carinho, aquele amor, sai de casa, não se trata mais. Chega em casa, ao invés de dizer a paz de Deus, dá um abraço, um beijo, não é um oi. Oi, cheguei. Que crente é este? Cheguei. Claro que chegou. Não é o seu espírito que chegou aqui, é você mesmo. Então, se você chegou, mostra que você chegou. Paz de Deus, minha esposa. Dá um abraço e dá uma saudação. Faz mal isso, irmãos? É chato falar, mas tem que falar sim.
Porque não é só coisa gostosa de ouvir que se ouve. Precisamos ouvir coisas que não são agradáveis de ouvir, mas são remédios para a cura do nosso viver. Porque não é possível, irmão, o que está acontecendo. Casais que se apartam, se separam, vai embora para a casa da mãe, ou enfim, cada um de um lado. E as crianças, e os filhos, que estão sendo formados num ambiente tão nocivo como este, que não sabe se fica do lado do pai ou do lado da mãe. E se alguém estiver se incomodando de ouvir isto, paciência, mas vai precisar ouvir, sim. Porque viemos aqui para ouvir. Vocês que estão por esse mundo afora aí, ouvindo isto aqui, ninguém pediu para você ficar sentado diante de alguma coisa e vendo e ouvindo. Mas já que você está, tenha a hombridade de suportar aquilo que Deus dá de falar, que é para o nosso bem. Mas eu não gosto de ouvir isso. É claro, porque você está nesse mal. Quem está bem, fica feliz, é capaz de estar ouvindo e ficar abraçado com a esposa ali, os dois sentadinhos, participando do culto. Por quê? Porque estão bem. Marido que bate na mulher. Onde já se viu isso? Um agressor agredir a esposa fisicamente, agredir moralmente. Irmãos, que tipo de crente é este? O que Jesus ensinou? Padeceu e sofreu morte e morte de cruz por amor daqueles que o odiavam. Esse é o exemplo que nós não gostamos, mas a verdade tem que ser pregada. Nós não queremos sofrer castigo de Deus por omissão, vendo que o mal está crescendo e nós vamos nos acomodando. Não vou falar porque sabe como é que a irmandade não gosta muito de ouvir. Tem irmão lá, tem parente, tem amigo ali, às vezes na minha frente, que estão brigados, separados, divorciaram por nada, caíram no adultério. Não, é que era como dois que se batiam, se bicavam dia e noite, se separaram. Agora fico sentado ali na frente, por causa dele não posso falar. Não é assim não, irmãos. Esteja na nossa frente, no primeiro banco ou no segundo, onde for, quaisquer que estejam nesta condição, verdade da palavra de Deus não se omite e não se esconde. Porque Jesus falava, ele ensinava, ele mostrava e falou com Timóteo, falou, Timóteo, pregue, inste, há tempo e fora de tempo. Se agora é fora de tempo, se há tempo, nós estamos aqui falando de uma verdade que precisamos ouvir. Vivamos em paz, honremos-nos, uma vez que casaram-se, é porque se amavam, é que tinham expectativas de uma vida boa no futuro, e depois por quaisquer sentimentos que a pessoa quer carregar consigo, na sua personalidade, no seu gênio, não cede, não muda, e vão viver encrencados a vida inteira e com risco de perder a vida eterna. Tomar a Santa Ceia, por exemplo, marido e mulher brigados. Brigaram tanto que separaram, um dorme na sala, outro dorme no quarto. O outro vai dormir numa pensão, na casa do pai ou da mãe. Depois, no dia da Santa Ceia, estão lá, participando. Que comunhão tem! Os irmãos estão percebendo o quanto mal que entra na vida das pessoas. E se nós não falarmos, ninguém fala, irmãos. Não é que ninguém fala. Muitos falam, sim. Mas muitos não gostam de ouvir. Mas nós temos que falar. Por quê? Porque isso aqui é benefício amargo na hora, porém doce para o nosso futuro. Casais por este mundo afora, que estiverem em dissolução, em discórdia, em desunião, lembrem-se da vida eterna. Lembrem-se do amor, que é a caridade que deve estar em nós. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre e não trata indecentemente um ou outro,
mas carinhosamente. E a esposa deve ser receptiva, deve ser uma mulher carinhosa, nunca sempre uma mulher que está ali de cara feia, de mal com a vida. O esposo fala, não responde, ou quando responde, responde mal, ou começa a bater as coisas na cozinha, porque está irada, está nervosa. Chame o sangue, sabe qual é o remédio nessa hora? Larga tudo ali, pega o véuzinho teu, põe na cabeça, vai lá no quarto, ajoelha. Senhor, me liberte dessa ira, eu estou em ponto de morrer de ira. Dá-me da tua paz. Pronto, o Espírito de Deus se manifesta, ela sai ali feliz, vai continuar o seu trabalho, venceu a tentação. Mas se vai provocando, irmãos, toda ação tem uma reação, e às vezes vem uma potência maior na volta, porque começa a fazer assim, provoca o outro também está na mesma condição, vira uma contenda. Depois nem dorme junto, nem comem junto, nem convive, e os filhos ali, num ambiente hostil, doente. Criança vai crescendo irada. Sabe quando que elas vão sentir, irmãs e irmãos? É quando vier a adolescência. Ele não sabe para que lado que pende, se é do lado do pai ou do lado da mãe. E o futuro vai empregar aquilo que aprenderam dentro do lar. Conviver em contendas, em desajuste. Vamos investir no que é bom, no amor, nas virtudes de Deus, na paciência e na alegria. Por que viver triste, de cara feia, enruga mais depressa? Irmã, fica mais branco o cabelo logo. Se não começar a cair, irmão, também. Porque a saúde está debilitada. Os irmãos sabem que se o nosso cérebro estiver carregado de bens, de alegria, de prazeres, o nosso corpo se sente bem. Até a doença física que tem, ela se acomoda pelo bem que nós temos. Mas uma cabeça ruim, cheia de coisa ruim, de pensamento ruim, de violência, de maldade, de coisas do tipo, o corpo sofre. Aparecem dores, para não dizer também das outras doenças, que não é o caso de ver aqui, que aparecem por causa de um sofrimento psíquico que vem ao longo do tempo acumulando, ao invés de alegrarem-se e procurar ter um convívio pacífico, investe no convívio mal, ruim. Depois separam-se. Aí acham que agora que eu estou livre, agora eu vou procurar alguém que de fato me entenda. Não fizeram isso aí ainda. Não existe. O jeito de entender está sendo pregado aqui hoje. Amor e caridade. Tudo crê, tudo suporta. Acha que vai achar outro agora melhor? Que me leve a passear, que me trate bem, que tenha uma boa vida, que trabalhe bastante, que isso, que aquilo, enfim, põe uma lista de exigências. E o que você vai oferecer? Às vezes não tem nada para oferecer, é só cobrança. Outra coisa, cobrança demasiada provoca reações. Marido cobra muito da mulher, cobra do jeito dela se vestir, cobra ela do jeito de se pentear, cobra ela do jeito de falar, cobra por isso, cobra por aquilo. Irmão, você virou uma empresa de cobrança. Monta uma empresa de cobrança para cobrar quem deve e não paga. Porque fazer isso com a tua mulher, ela não é credora sua, não, e nem devedora. Cada um tem crédito com o outro de amor. E cada um deve, como disse o apóstolo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Dever amor faz muito bem, irmãos. Dever ódio e vingança só faz mal. Hoje, por esse conselho, se alguém recebê-lo, saiba que estará recebendo uma dádiva de Deus. Os irmãos deram mais glória do que as irmãs agora. Se as irmãs não estão gostando, vamos parar por aqui. Mas que eu digo uma coisa aos irmãos, faz muito bem ouvir esse tipo de conselho que fala uma verdade que não dá para esconder. Procurem-se. Viver-se, casou, faça de tudo para que somente a morte separe. E que a morte separe e deixe saudades, porque tem coisa que a morte separa e outro sai feliz, dando glória a Deus. Graças a Deus, Deus me libertou dele.
Deus me libertou dessa mulher, levou ela para o céu, não sei para onde, mas agora eu estou livre. E você acha que vai encontrar outra melhor? Então tome cuidado, porque, irmãos, a palavra de Deus é pura, santa e justa. Quem obedecê-la não tem prejuízo. Quem acertar esses conselhos aqui, ainda que um pouco ruim de aceitar, aceitemos, irmãos, sejamos humildes àquilo que Deus nos dá nesta manhã, porque isso trará para nós benefícios espirituais, psíquicos e físicos, até para o nosso corpo. Mulher gosta de ser admirada, de ser agradada, o marido também. Então, quando ela fizer aniversário, irmão, não esqueça. Passou o dia que ela fez aniversário, ela fica feliz se você se lembrar. Nem que você dê uma florzinha que você deu, mas é o que você pode. Mas dá amor. Lembra, cumprimenta, abrace. Você fez hoje 80 anos de idade. Dá um abraço. Já estamos 70 anos, 60 anos juntos. Se conseguir aguentar até lá, será uma grande glória. Porque tem gente que no primeiro ano não aguenta. Já desmancha tudo e saem inimigos. Eram uma só carne, agora viraram 2 inimigos. E perante Deus, como é que fica? Então, haja carinho, amor, admiração. Quando viajar para trabalhar, ficar longe, liga de vez em quando, pergunte como ela está, fala que está com saudades, fala alguma coisa de amor. Você fica trabalhando tranquilo, é claro que não é da garganta para fora, não. Tem que ser do coração. Porque tem gente que tem uma lábia, irmãos, que na frente convence até o inimigo. Mas é na conversa, na realidade a coisa é outra. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. E aquilo que Deus nos dá aqui hoje, ninguém se ofenda com isto não, irmãos. Recebam isto em nome do Senhor Jesus, porque a nossa intenção é que todo mundo entre no céu, marido e mulher e a criançada toda. Chegamos nos céus, amando-nos como sempre nós nos amávamos. Agora é duro, chega lá o maridão no céu, a esposa, nem sei. Ela largou de mim, eu larguei dela. E os filhos? Ela levou, não sei nem para onde que foram. É bonito se chegar lá como ovelha. Todas, os cabritinhos, os bichinhos, tudo junto. Entram todos para o gozo eterno. Essa a intenção, irmãos, o exclusivismo e egoísmo. Eu me viro, cada um cuide de si. É certo? Mas ame também o seu irmão e a sua irmã. Se é mandado receber este conselho, pode ficar tranquilo que não fará mal a ninguém. Somente bem. Aceito este conselho em nome do Senhor Jesus? Então, que Deus abençoe a todos.